A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saiu então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, queridos ouvintes do programa Pão Nosso de Cada Dia, Feliz Páscoa para você, Feliz Páscoa para a sua família. Que o Deus da vida, da ressurreição, abrace cada um de vocês com o Espírito renovador do Cristo ressuscitado. Celebramos hoje o primeiro dia da ressurreição, dia em que somos convidados, a exemplo de Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado, a nos dirigirmos ao túmulo e constatar que de fato nosso Mestre ressuscitou. Que maravilha! Depois de tudo o que foi vivido e celebrado na Vigília Pascal, não nos é permitido que tenhamos os mesmos sentimentos de Maria Madalena quando chegou ao túmulo. O sentimento de que o corpo havia sido roubado. Esse sentimento é o de quem ainda está com as marcas da sexta-feira da paixão na cabeça e no coração. O sentimento da morte, da perda, do vazio, do fracasso, da tristeza, da decepção. Enfim, todo o ocorrido pode impedir de ver vislumbrar uma outra possibilidade que não seja a morte. Porém, quem fica apenas na sexta-feira da paixão e não participa da ressurreição, permanece com o sentimento que Maria Madalena teve no início, quando chegou na madrugada ao túmulo. A sensação de perda e de tristeza. E como para algumas pessoas é difícil fazer esta passagem, algumas estacionam ali e passam a chamar até atenção com esses sentimentos. O Evangelho de João é bastante simbólico e traz muitos elementos que nos ajudam a enriquecer o evento da ressurreição. A madrugada. Madrugada significa um tempo ainda escuro, sem muita clareza. É madrugada na vida de Maria Madalena, dos discípulos, como é madrugada na vida de muita gente que não tem clareza da sua própria fé, que não sabe em quem está e por que está acreditando e por isso oscila muitas vezes. Tudo está envolto numa espécie de névoa que recobre os corações. Claro, causado pela dor da paixão, tudo foi muito forte, com certeza. Como às vezes passamos também por situações muito difíceis. O acontecimento do sofrimento, paixão, morte e ressurreição foi algo de difícil compreensão no primeiro momento. Por isso precisa um tempo para assimilar e elaborar
na mente e no coração todo o ocorrido, que não é o nosso caso necessariamente, porque afinal já faz 2000 anos de história. Por isso precisamos nascer e renascer todos os dias na fé, tomando o conhecimento e nos apropriando dessa experiência de vida, dessa experiência pascal. Madrugada tem também outro significado. É o da aurora de um novo dia que está para despontar. Se o momento ainda de escuridão, no horizonte começa a despontar os primeiros sinais da aurora, do amanhecer de um novo dia. Pedra removida, lençol, mortuário dobrado ao lado, faixa de linho no chão, enrolada no lugar à parte, vários sinais que demonstram as constatações de um segundo momento. Depois que se adentra o túmulo, depois que se elabora todo o acontecimento no coração. Se o primeiro momento é de espanto pela perda do corpo, o segundo momento é de alegria pela confiança na ressurreição. Eis aí o nosso lugar. No primeiro momento, Madalena ainda estava presa ao corpo que viu dilacerado pelo sofrimento da crucificação. Assim sendo, antes de qualquer coisa, ela sai correndo para contar a Simão Pedro e ao discípulo amado, tirar o corpo do Senhor. E o que ela não sabe onde ele está? É o primeiro anúncio feito por ela. O anúncio de algo estranho que estava acontecendo. Ela quis falar logo de algo que, embora não tenha clareza, deixava o seu coração angustiado. Essa atitude foi importante porque despertou talvez uma curiosidade naqueles discípulos que saíram correndo ao encontro do Senhor. Diz o texto que saíram correndo juntos, porém um discípulo amado chegou primeiro. Claro, quem ama chega primeiro e entende os sinais da ressurreição. Chegou primeiro, mas não entrou. Preciso respeito à autoridade, ao líder, Pedro. É um gesto de confiança e paciência de quem verdadeiramente ama e crê. Pedro chegou, depois entrou. Pedro talvez ainda estivesse com o coração arrependido porque dias antes ele havia negado o Senhor. Talvez até se sentisse também culpado pelo acontecido. Tinha ânsia de conferir o que Maria Madalena havia dito. O outro discípulo só entra depois. Ele entrou, certificou-se do ocorrido e acreditou. Ele, o discípulo amado, acreditou primeiro. Quem ama acredita, mesmo que não tenha provas palpáveis. Não precisa de explicações, simplesmente acredita. A ressurreição nem sempre nos é apresentada com provas que podemos tocar. É um dado da fé. É a essência da nossa fé. Isso precisa ser bem claro para nós. A ressurreição é o elemento fundante da fé cristã. É o que o discípulo amado ensina com este gesto de chegar primeiro, de entrar por último e de acreditar antes de todos. Depois que ele acreditou, os demais também acreditaram. E ao acreditar, saíram para anunciar aos demais. Assim sendo, o apelo desta liturgia do primeiro domingo da Páscoa é que tenhamos a atitude do discípulo amado. Crê. Quem crê não se limita às práticas religiosas vazias, mas anuncia com convicção a ressurreição. É a razão da nossa fé, da nossa esperança e da nossa vida cristã. Deixemos, portanto, que a aurora de um novo dia desponte na nossa vida e levemos essa luz para os que ainda continuam na escuridão e na dor da sexta-feira da paixão ou na dúvida do túmulo vazio. Que a ressurreição de Jesus é fato, não tenhamos dúvida. Essa é a nossa primeira fé. Porém, agora precisamos acreditar na nossa ressurreição, na ressurreição dos nossos sonhos, na ressurreição das pessoas que amamos e queremos o melhor para ela, apesar de suas limitações ou das nossas limitações. Acreditar na ressurreição de Jesus é acreditar na nossa ressurreição. Por isso, com certeza precisamos sim passar pela experiência da morte, morrer em nós tudo aquilo que está nos impedindo de chegar à ressurreição.
Acreditemos. Aquele que venceu a morte dá uma ordem para nós, filhos e filhas. Experimentem a Páscoa, experimentem a ressurreição. Eu venci o mundo. Feliz Páscoa a todos nós. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra